falar um pouquinho aqui, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho com potências, certo? Hoje, potências, raízes, radicais e tudo que engloba essa parte de matemática, certo? Essa parte de álgebra, certo? Muita gente renega a álgebra porque, aliás, nem eu sei o porquê. Meu povo, que tem gente que tem uma aversão à álgebra é sinistro. É sério mesmo. Se você for notar, tem questão de trigonometria, que se você souber equacionar, você resolve, ó, muito mais rápido do que uma questão de álgebra, certo? Eu vou colocar aqui para você só uma identidadezinha que rapidamente a gente faz se a gente souber um pouquinho de álgebra, certo? Eu vou deixar ela para um momento oportuno, ou seja, daqui a pouco, mas antes eu vou te dar o menor dos embasamentos possíveis, certo? Primeiramente, a gente vai falar sobre o estudo das potências, certo? Boa noite. Meu povo, as potências, elas surgem da necessidade da multiplicação. A potência, ela é uma multiplicação, só que com vários fatores. Por exemplo, eu vou colocar aqui logo a definição clara, para que você fique norteado. Se eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, isso aqui será chamado de 2 elevado a n, certo? Onde o n é o expoente, ok? E o 2 é o que a gente chama de base. Guilherme, isso aqui implica em alguma coisa? Na realidade, é muito importante que você saiba algumas consequências da definição. Isso aqui que eu acabei de demonstrar para você é o que a gente chama de definição, certo? Fala de um... A tela não está aparecendo para mim, não. Não? Agora apareceu. Apareceu? Olha. As potências, de modo geral, elas não são difíceis de serem interpretadas, certo? É bem tranquilinho, porque potências caem, vamos dizer assim, de certa forma, só que caem mascarado. Por exemplo, é muito comum que você veja, tipo assim, ó, 32, você consiga ver também, sei lá, 512, 1024, só que isso aqui está mascarado. Por quê? Se você olhar aqui, essas potências, para a galera que já conhece um pouquinho de matemática básica, esses números aqui, eles já são, vamos dizer assim, de certa forma, potências de 2, só que estão mascaradas. Como é que eu faço para transformar, por exemplo, esses números em potências de base 2? Ou seja, por exemplo, vou colocar aqui logo uma potência genérica qualquer, para que você tenha um norte. Tipo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes consecutivas. Então, você coloca o 2 e eleva o 4, certo? Por quê? Cada um desses expoentes corresponde a 1. Isso aqui, gente, é aquela primeira propriedade das potências que o professor aprende, só que ele coloca, o professor ensina, né? Só que muito depois, ele coloca tipo, ó, A elevado a M mais A elevado a N. Gente, baboseira. Isso aqui, o professor demonstra logo no comecinho, para mostrar para você que não é difícil. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Por quê? Eu estou multiplicando 2 por ele mesmo 4 vezes consecutivas. É como se cada um desses expoentes, ó, somassem, certo? Aí, ó, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. E quanto é que vale 2 elevado a 4, Guilherme? Vale 16, certo? Coisas que você deve saber. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, é o próprio 2. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, ou seja, 4. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa, gente, que você pegar o anterior e dobrar. 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 4, Guilherme, dá quanto? Dá 16. Ou 8 vezes 2, 16 do mesmo jeito. 2 elevado a 5, Guilherme, é quanto? É 32. Guilherme, 2 elevado a 6, 64. Gente, é só pegar o anterior e multiplicar por 2. Ou melhor, pega o anterior e dobra, certo? Não tem mistério, é só fazer isso. Guilherme, se aqui fosse uma potência de base 3, bem, aí tu pega o anterior e multiplica por 3. Se fosse uma potência de base 4, pega o anterior e multiplica por 4, certo? Aí, gente, você vai fazendo. Ó,
como é que eu posso mostrar isso aqui de uma maneira mais clara para você? Em algum momento, você vai ter, por exemplo, equações exponenciais. Equações exponenciais são potências. Por exemplo, vou botar aqui um exemplo prático para você. 2 elevado a x mais 3, sendo igual a 512. Gente, isso aqui é o caso mais básico que a gente tem para resolver. Mas antes de eu resolver isso, eu vou te ensinar como resolve o básico. O que acontece? Muitos professores gostam de botar as potências logo assim, tipo a elevado a m vezes a elevado a n, e dizer que isso é a soma, a elevado a m mais n. Só que eu gosto de ser um pouco mais direto. Por exemplo, se eu tenho 5 elevado a 3 e multiplico por 5 elevado a 4, eu repito a base, note que a base é 5, e multiplico. Não, você soma os expoentes. Eu já vi aluno falar para multiplicar, ok? Por isso que eu falo, não multiplique, soma, ok? Repete a base, soma os expoentes. Aí repete, 5 elevado a 3 mais 4 dá 7. Meu povo, preste muita atenção nesse 5 elevado a 7. Eu vou falar uma coisa que a maioria das pessoas não fala, certo? Ó, 5 elevado a 7 pode ser transformado em potências de base 5. Como assim, Guilherme? É como se eu fizesse a operação reversiva. Tá vendo esse 5 elevado a 7? Ele pode voltar a ser 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4. Joia? Não tem mistério, certo? Não tem mistério. Meu povo, é muito simples, porque o que acontece? Por exemplo, eu posso transformar 5 elevado a 7 em 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2. Eu repito a base e somo os expoentes. Não continua dando 7? Não continua dando 5 elevado a 7? O que acontece é que essa propriedade ela é muito útil. Porque o que eu faço aqui, ó, por exemplo, o processo de ter duas bases, uma elevada a um expoente, outra base elevada a outro expoente, as bases sendo iguais, dando um resultado, por exemplo, multiplicando entre si, repete a base e soma os expoentes, eu posso fazer a mesma coisa, tipo, se eu tivesse 3 elevado a x mais 4, eu poderia simplesmente quebrar. Basicamente, na potência, uma soma representa uma multiplicação. É como se eu tivesse 3 elevado a x vezes 3 elevado a 4. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ou seja, Gui, tem que saber ir e voltar, né? Isso, tem que saber ir e voltar. Por que que eu pego no pé? Gente, eu pego no pé com esse negócio de ir e voltar, porque tem muita gente que erra isso aí. Por exemplo, olha para cá. Eu vou te ensinar a resolver a primeira equação exponencial, que é a mais básica que tem. Por exemplo, 2 elevado a x mais 3 é igual a 512. Meu povo, é só tu pegar e pensar, poxa, um mais nas potências significa multiplicação. Então, eu posso fazer 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. E isso é igual a 512. Meu povo, vem uma dica que eu te dou aqui. Curiosidade. Você pode, como a gente ainda não sabe a propriedade da divisão, eu não falei nada para vocês, você pode falar assim, poxa, eu posso fazer 2 elevado a x e multiplicar. Eu sei que 2 elevado a 3 é 8. Então, eu posso colocar aqui o 8, olha, bonitinho. E isso é igual a 512. Meu povo, a gente aprende lá no quinto ano que se está nesse lado multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aí eu teria 2 elevado a x é igual a 512 dividido por 8. Não é isso? Aí se eu fizer 512 dividido por 8, meu povo, eu vou obter a resposta como 64. Aí eu vou ter 2 elevado a x é igual a 64. Aí, Guilherme, e agora? Eu tenho que tirar esse x aqui. O que acontece é que você vai ter que pegar essa porcariazinha aqui. Lembra que é uma potência disfarçada? A gente vai ter que converter. Aceita Jesus? A gente vai ter que converter. A gente sabemos que 64 é igual a 2 elevado a 6. Aí o que eu faço? Eu digo que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6. Aí, Guilherme, agora piorou minha vida. Piorou não, macho. Não, caba. É só você cortar, aqui é o chai, aqui é o tome.
Aí você vai dizer que x vale 6. Por quê, Guilherme? Porque eu simplesmente posso fazer a propriedade do corte, onde eu tenho membros iguais. Como as bases são iguais, as potências obrigatoriamente são iguais. Ok? Gente, tem uma maneira alternativa de resolver isso, sendo muito franco com você. Porém, essa maneira alternativa, ela dá um pouquinho de trabalho, certo? Eu sou uma pessoa que gosta muito de interagir com o povo, então eu gosto de saber de vocês. Onde é que você empaca em potências? Onde é que é aquele calcanhar de Aquiles? É uma pergunta, né, meu povo? Eu não tenho dificuldade, não. Tudo bem. Enfim, né? Vamos. O povo está calado, eu vou partir do pressuposto que está todo mundo de boa entender. O que acontece é que, assim, na maioria das vezes, potência, quando cai, ela pega um pouquinho na parte da interpretação. Mas, na minha opinião, nem tanto na interpretação da UES, porque esse vestibular ele é bem direto, entendeu? Então, por exemplo, ele te dá a fórmula e tudo mais, e você mesmo se vira. Rapidinho você desenrola. Mas bora continuar, que a gente vai resolver isso com o tempo. Depois disso, gente, essa daqui é a nossa primeira propriedade, certo? Assim, sou muito franco com você. Essa propriedade aqui, ela é a mais básica que você tem que saber, certo? Existe uma outra propriedade que ela é abordada de outra maneira. Eu vou te mostrar aqui como é a segunda propriedade. A segunda propriedade, ela é colocada desse jeito, ó. A elevado a m dividido por A elevado a n me resulta em repete a base e subtrai os expoentes. Como assim, Guilherme? Subtrai? É porque o que acontece é o seguinte. Vou te dar um exemplo na prática. Imagina que eu tenho 2 elevado a 7 e eu vou dividir por 2 elevado a 4. Meu povo, eu vou repetir aqui. A divisão é uma fração, ok? Toda divisão é uma fração. Eu posso transformar isso em 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 4. Sabe por que repete a base e subtrai os expoentes? Eu vou escrever aqui 2 elevado a 7, não é o 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes? Então eu vou fazer ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. E agora, 2 elevado a 4 não é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes consecutivas? Então eu vou colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que acontece, meu povo, é que a gente pode agora, numa multiplicação em cima e embaixo, a gente pode cortar os termos que estão em comum. Por exemplo, o 2 aqui vai se embora com 2 daqui, esse vai se embora com 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 esse, e esse vai se embora com esse. Aí ficou 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3. Ok. Por isso que a galera prefere dizer, olha, repete a base e subtrai os expoentes. Mas é a mesma coisa, tá? É só para que não fique tipo ao Léo, entendeu? É bem simples, meu povo. 2 elevado a 3, certo? Essas propriedades, elas são muito úteis, certo? Principalmente essa aqui, porque a maioria das vezes você vai ver uma fração. E onde você vê uma fração, meu amigo, é uma divisão. Então, por exemplo, de repente a base é comum, certo? Meu povo, eu quero falar de outra propriedade logo emendada aqui, que é para você ver. Isso aqui, ó, menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado? Por curiosidade, alguém sabe me dizer? Nossa, não. Isso não é. Eu quero que você tome muito cuidado com isso. Por quê, Guilherme? Porque aqui é uma pegadinha que as provas gostam de abordar. Ó, quando eu tiver menos 2 ao quadrado, primeiro eu resolvo a potência e depois repito o sinal. Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. 4, menos 4 no caso aqui, é diferente de, por exemplo, menos 2 ao quadrado dentro do parêntese, eu repito menos 2, fecho e repito, menos 2. Meu povo, menos com menos vira mais. 2 vezes 2, 4. Tá vendo como é diferente? Anote isso aqui, tá bom? Cuidado. Ah, uma dica. Toda potência elevada a expoente par, o resultado é positivo, ok? Toda potência elevada a expoente par, o resultado é positivo. Cuidado, coloca o parêntese, ok? Por favor. Tranquilo? Se vocês quiserem falar, Guilherme, tem alguma dúvida, pode botar no grupo que eu acompanho aqui. Tô com o celular aqui do lado, dá para olhar direito. Certo? Boa noite. Meu povo,
Depois disso aqui, tem outra propriedade que eu quero abordar para vocês. Por exemplo, se eu tiver 2 ao quadrado elevado a 3, quando eu tiver um número em forma de potência elevado a outra potência, o que você vai fazer? Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 seria 2 elevado a 6. Ok? Quer outro exemplo? Vou te mostrar. Por exemplo, 3 ao quadrado elevado a 4. É como se eu tivesse, repete a base e multiplica os expoentes, tá? 2 vezes 4 dá 8, então é 3 elevado a 8, ok? Agora, eu quero que você fique muito atento a isso aqui, ó. Perguntinha. 2 elevado a 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 3 ao quadrado? Hein? Perguntinha. Não, né? Por que que não é? O que acontece? Se você quiser anotar, isso aqui adora cair, certo? Em vestibular. O nome disso aqui se chama potência de ordem superior. Potência de ordem superior, ok? Guilherme, e traduz aqui para mim. Quando eu tiver 2 elevado a 3 ao quadrado, primeiro eu tenho que resolver de cima para baixo. Ai, Guilherme, não é 2 ao quadrado, depois elevado a 3? É? Não, Moisão. Presta atenção, ó. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9, certo? Aí eu vou ter 2 elevado a 9, que dá 512, ok? Então, você tenha muito cuidado na hora que você for pegar e for resolver essas questões aqui, certo? Cuidado, cuidado. Ai, Guilherme, por que eu tenho que ter cuidado? Porque essas potências, elas são chatinhas, certo? Por exemplo, aqui quando eu tenho, no caso, 2 elevado a 3 elevado a 2, tá vendo que tem um parênteses? Esse parêntese aqui é o operador. Esse operador aqui vai me permitir com que eu faça. Poxa, 2 elevado a 3, eu sei que é 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Aí eu vou ter 8 ao quadrado, que dá quanto? 64. Ok? Guilherme, tem outra maneira de fazer? Tem outra maneira de fazer, que é a que eu vou demonstrar agora por meio da propriedade. Por exemplo, toda vez que você for fazer desse jeito, você pode repetir a base e tiver dentro de parênteses, tá? E multiplica os expoentes. 3 vezes 2, que dá 2 elevado a 6, que é a mesma coisa que 64, ok? Então, Guilherme, tu fez de 2 jeitos diferentes para expressar a mesma coisa? É, fiz de 2 jeitos diferentes para expressar a mesma coisa. Porém, eu quero que você fique atento a essa propriedade. Como é que ela aparece, Guilherme? A elevado a m dentro de parênteses elevado a n é a mesma coisa que a elevado a m vezes n, ok? Guilherme, quero que decore? Não, quero que aprenda. Por isso que eu falei, aprender fazendo exercício é mais rápido. Meu povo, para facilitar, eu quero pegar e fazer uma questão. Vão lá no módulo de vocês, por gentileza. Eu mandei no grupo, tá? O módulo. Por favor, eu quero que vocês peguem a questão de número 8, ok? Ok? Eu quero a questão de número 8. Vamos nós aqui. Deixa eu tentar aqui espelhar. Ah, não dá. Eu vou botar ela aqui, tá bom? Só um segundo. Oi? Vale, bugou aqui para mim também. Tava escrevendo aqui a anotação. Oi, oi. Essa daqui, ó, eu estou colocando aqui. É a questão de número 8, certo? A questão de número 8. Meu povo, essa questão aqui é um gatinho vestido de leão, tá certo? É um gatinho vestido de leão. Por quê? Por que é um gatinho vestido de leão? Porque essa questão, ela foi da Associação Americana de Matemática. Guilherme, é uma questão difícil? Não, é uma questão besta. Preste atenção.
que é que eu vou te ensinar a fazer primeiro? Ó, eu vou pegar aqui e vou dividir isso em partes. Eu vou chamar o numerador de parte 1 e o numerador de parte 2, ou denominador de parte 2. Eu vou colocar a parte 1 aqui, ó. 2 elevado a n mais 4, menos 2 vezes 2 elevado a n. Meu povo, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Olhe para cá. Eu quero pensar em alguma coisa, só que eu não sei o que fazer. Ó, rapidinho, bota a caixola para funcionar. Eu sei que mais nas potências, o tio me falou que é multiplicação. Então, eu posso fazer 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4, menos 2 vezes 2 elevado a n. Ai, Guilherme, e agora o que é que eu faço? Gente, coisas que você tem que saber, ou pelo menos deveria saber, certo? Lá nas potências, isso vem um pouquinho antes, vem na aritmética elementar, certo? Em alguns livros é muito comum que você veja. O que que a gente diz? Você vai ter que, quando tem uma equaçãozinha dessa aqui, você vai ter que colocar em evidência, certo? Guilherme, é difícil colocar em evidência? É não. Primeiro passo, ou o principal, é que você circule o termo que aparece nas duas equações. Olha aqui, eu circulando os termos que aparecem nas duas equações, certo? E agora, Guilherme, o que é que eu faço? Hein? Agora é a parte mais fácil. Por quê? Você vai repetir a parte que aparece em comum, 2 elevado a n. E agora você vai abrir um parêntese, certo? E agora você repete o resto, 2 elevado a 4 e 2. E aqui no meio, Guilherme, tu repete o sinal operador, que não é um menos, e tu repete o menos. Aí agora, deixa do jeito que tá. Não mexe nisso aqui, deixa do jeito que tá, porque isso aqui vai ficar, ó, mamão com açúcar para a gente resolver. Vamos para a parte 2 agora. Para o denominador, eu tenho 2 vezes 2 elevado a n mais 3. Guilherme, como é que eu faço? Ah, já estou esperto. O tio me ensinou que aqui, ó, é uma multiplicação disfarçada. Eu tenho 2 vezes 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3. Certo? E agora, o que é que eu faço? Hein? Ó, agora eu tenho que olhar, poxa, esse 2 aqui, ele pode se juntar com esse 2 elevado a 3, porque aqui eu sei que é 2 elevado a 1. Eu posso transformar isso, repete 2 elevado a n, vou primeiro colocar um do lado do outro, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3. Olhe para cá. Isso aqui não parece muito com isso aqui não, ó, que a gente aprendeu há pouco tempo atrás. Isso aqui não parece muito com isso aqui não? Olha aqui. Ó, não parece não? Como parece, meu povo, a gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa, sem medo. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 3 dá 4. Guilherme, agora o que eu faço com isso aqui? Deixa isso aqui do jeito que tá, sem medo de ser feliz. Aí agora, tu escreve a fração, certo? Como assim escreve a fração? Não era a fração no começo? Aquela não era a parte 1 e essa na parte 2? Vamos escrever 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4 menos 2. E embaixo eu tenho 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4. Meu povo, tá vendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó? Essa multiplicaçãozinha me permite que eu corte isso com isso. Por quê? Termos iguais, um no numerador e outro no denominador, eles podem ser anulados. Princípio da mutualidade. Agora, eu quero que você preste atenção para uma parte específica que eu vou colocar aqui, só para que você não erre. Se aparecesse um mais aqui e um mais aqui, você jamais deveria cortar esse com esse, ok? Não pode. Se aqui fosse o mais e aqui fosse o mais, aí, Guilherme, a desgraceira era outra. Você não teria como fazer, ok? Então, só pode cortar quando tem soma, ou quando tem multiplicação. Quando tem soma, faz o quê? Outra coisa, menos cortar. Aí, Guilherme, mas eu cortei e deu certo. Pois é, você fez algum absurdo matemático, de tão absurdo que ele pegou e conseguiu fazer com que tivesse certa a resposta final. Então, eu quero que você pegue e tenha certeza disso, ok? Só pode cortar quando tem o quê? Multiplicação. Só pode cortar termos iguais quando tem multiplicação. Voltando, eu peguei a expressão desde o começo, tá? Peguei a expressão todinha e separei. Chamei o numerador de parte 1, ó, esse de vermelho aqui, e trouxe bem para cá, ó, para baixo, onde tem o número 1. Aí, o que eu resolvi? 2 elevado a n mais 4 vezes menos 2 elevado
2 elevado a 1 vezes 2 elevado a n, que é essa coisa aqui, ó, eu peguei e resolvi. Primeiro eu só transformei e coloquei em evidência, certo? Em evidência. Depois disso aqui, meu povo, eu peguei a segunda parte, essa daqui, ó, e coloquei bem aqui. E resolvi. Por exemplo, 2 vezes 2 elevado a n mais 3, eu transformei o 2 elevado a n mais 3, como eu ensinei a vocês, em 2 elevado a n, vezes 2 elevado a 3. Aquela propriedade que eu te disse, ó, apareceu soma, é porque é a multiplicação. Pois é. Aí eu transformei e resolvi. Só que eu trouxe esse 2 que estava bem aqui para perto do 2 elevado a 3. Repete a base, soma os expoentes. E eu consegui obter isso. Ok? Depois disso, eu coloquei cada parte no seu devido lugar. 2 elevado a n mais 4 em cima, 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4 menos 2, e embaixo 2 elevado a n vezes 2 elevado a 4. O que aconteceu agora foi que eu cortei esse 2 elevado a n com esse 2 elevado a n. Aí eu obtive 2 elevado a 4, gente, é 16. 16 menos 2, dividido por 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 16. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Vou botar 16 aqui e 16 aqui. 16 menos 2 é 14. E embaixo é 16. Simplificando a fração em cima e embaixo por 2, eu vou obter 7 oitavos. 14 dividido por 2 dá 7. 16 dividido por 2 dá 8. Ou seja, 7 oitavos. Ok? O gabarito dessa questão é o item A. Alguém não entendeu? Porque eu posso voltar desde o começo. Ok? Por favor. Lídia, deu bom agora? Ficou tranquilo? Bota aí um ok, pessoal, só para mim saber que vocês estão vivos, tá? É porque, assim, dá um certo medo, né? Potência. Porque, assim, não é muito difícil. Eu te adianto, certo? Mas, entretanto, todavia demais, tem alguma coisinha que complica. Quer ver como é que a UES cobra? Presta atenção, ó. Eu vou mostrar para você, foca aqui que o tio vai te ensinar como a UES cobra, certo? É um nível da UES. É o nível da UES agora. Por favor, lá no TD que eu mandei para vocês, na página 11, a questão de número 1, nós faremos agora, ok? Ó, eu vou colocar a questão aqui para os que estão sem apostila, só para que você perceba como não é difícil. Gente, eu te ensinei tudo que tu precisa saber para a potência. Ah, Guilherme, vai faltar alguma outra coisinha? Vai, mas eu vou falando as questões, então fique tranquilo. Se aveste, não. Eu vou colocar aqui, ó. 6 vezes 12, vezes 18, vezes tananã, vezes tananã, até vezes 300, dividido por, embaixo aqui, 1 vezes 2, vezes 3, vezes tananã, até os 50. Isso aqui dá igual a 216 elevado a n. Meu povo, isso aqui na vida do estudante pode ser um inferno. Mas não é. Por que que não é? Porque, tiozinho, eu vou te mostrar uma coisa curiosa, certo? Se você olhar com calma, isso aqui é fácil. Ai, Guilherme, mas eu não sei fazer. Calma. Não é que seja que você não saiba fazer, porque você nunca viu alguém fazer antes. Agora que você vai ver, você vai pegar. Potência tem dessas sacanagens chatas do caralho, de você ter que ficar pegando e dizer, eu tenho que transformar um número em algo que eu saiba que seja. Por exemplo, gente, curiosidade. Se eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, multiplicado por ele n vezes. N vezes. A gente não já sabe aqui que é 3 elevado a n, porque n é a quantidade de vezes que o número é elevado, não é? É a questão de número 1 da página 11, tá? Boa noite. Aí agora, eu sei que isso aqui é 3 elevado a n. Eu vou fazer a mesma coisa para cá. Só que agora eu tenho que ser esperto. Eu vou pegar aqui e vou mostrar aqui uma coisa para vocês. 6 vezes 12 vezes 18. É da página 9, Guilherme. É porque para você, aqui para mim tá como página 11, mas é página 9, tá? Desculpa, obrigado. É da página 9. Boa noite. Aí eu vou ter 6 vezes 12 vezes 18 vezes tananã, até 300, dividido por 1 vezes 2 vezes 3, até vezes 50. Isso é igual a 216 elevado a n. Meu povo, isso aqui não é difícil.
eu quero pegar essa parte aqui, ó, e eu vou colocar ela aqui embaixo, tá? Eu vou chamar isso aqui de 1 e vou resolver aqui embaixo para você, ó. O 1 aqui. 6 vezes 12 vezes 18 vezes tananã até 300. Como é que eu posso ver isso de uma maneira um pouco mais clara? O que acontece é que embaixo ele vai te dar algum indício. Tá vendo que tem 1, 2, 3, aí provavelmente 4, 5, 6 até os 50? O que acontece? Eu posso fazer tipo 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, multiplicando até os 6 vezes os 50. Notou aqui? O que acontece, gente, é que o 6, por si só, ele está sendo multiplicado 50 vezes. Se você parar para pensar, poxa, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6, 6 vezes 7, até 6 vezes 50. Então, eu sei que o 6 está aparecendo 50 vezes. Além disso, apareceu aqui, ó, o 1, o 2, o 3, até o 50. Aí, depois que você sacou isso aí, aqui você resolve a parte 2, que é o que eu chamo de baixo aqui, ó. A parte 2 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes tananã, até o vezes o 50. Agora, é o momento que a gente vai juntar tudo, ok? Juntar tudo. Como assim, Guilherme? Juntar tudo. Você vai pegar e vai desenhar uma fração. E aqui nessa fração, ó, você vai colocar a parte de cima, ó. 6 vezes 1, 6 vezes 2, que dá 12, 6 vezes 3, que dá 18, até o 6 vezes os 50. Dividido por quanto? Vezes 1, vezes 2, vezes 3, até os 50. E isso é igual a 216 elevado a n. Ok? Guilherme, e agora, o que a gente faz nessa coisa nojenta todinha? Tá vendo que o 1 aqui ele vai se embora com 1 numa multiplicação, o 2 vai se embora com o 2, o 3 cancela com o 3, os pontinhos vai se embora com os pontinhos, e o 50 vai se embora com 50. Notou? Agora que os únicos termos que sobraram foi o 6, não é? Só que eu falei para vocês que o 6 aparece quantas vezes? Hein? O 6 aparece 50 vezes. Cuidado, porque o que acontece? O aluno vai pegar e vai falar, tio, mas tu cortou os pontinhos. O que acontece? Esses pontinhos representam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Entendeu, meu cara? Não é todos os 6 que for desses pontinhos, porque tem aluno que vai botar 1, 2, 3, 4. Aí, tio, o 6 está aparecendo 4 vezes porque eu estou vendo. Não é, cristão. Esse daqui, esses pontinhos, representam a continuação da multiplicação de baixo. Só que em cima, por exemplo, 6 vezes 4, 6 vezes 5, e por aí vai, ok? O 6 aparece 50 vezes. Então, eu tenho 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 50 vezes. Que é a mesma coisa que falar que é 6 elevado a 50. Aí agora eu escrevo 6 elevado a 50 é igual a 216 elevado a n. Meu povo, aqui não tem o que fazer. O que é que se faz? Aqui você chora. Não, tô brincando. Aqui você vai fazer a parte mais legal da matemática, que é só fazer a decomposição, ó. Pega 216 e decompõe, ó. Decompõe. Como é que eu faço isso aí? Guilherme, entra também aqui a questão dos critérios de divisibilidade. Meu povo, o que acontece? Muitas pessoas ensinam a fazer a decomposição, primeiro seguindo, tipo, primeiro tu pega, usa o 2, depois usa o 3, e por aí vai. Gente, na decomposição pouco importa. Não faz diferença qual vai começar. Por exemplo, aqui, eu vou colocar só para poupar o nosso tempo, eu sei que se eu dividir logo isso aqui por 6, dá 36. E se eu dividir 36 por 6, dá 6. E se eu dividir por 6, dá 1. Então, gente, 216 é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6. Ou 6 elevado a 3. Ok? Aí aqui eu coloco, ó, 6 elevado a 50 é igual a 6 elevado a 3 elevado a n. Aí, Guilherme, tu colocou um parêntese? Eu nem precisava ter colocado parênteses, porque você sabe que na hora que aparecesse uma potência dentro de outra potência, seria 3 vezes n, 3n. Aí aqui eu aplico a propriedade, por isso que eu coloco sempre dentro do parêntese. Repete a base e multiplica os expoentes. Olha aqui, ó, 3 vezes n, 3n. Aí 6 elevado a 50 é igual
a 3, é 6 elevado a 3n. E agora, Guilherme, eu faço o quê? Eu corto o 6 com o 6, e eu vou ter agora 3n é igual a 50. Logo, o n, preste atenção, está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. Logo, o n vai ser 50 terços, ok? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? É de escola. É de escola, né? É de eu vou passar. Gente, essa questão, ela é muito curiosa, porque... Oi? Se pegasse o 12 e fizesse a mesma coisa, daria também que o N é 50? Como? Pode repetir? Porque saiu baixo. Se pegasse o número 12, também chegaria nesse resultado? Como assim o número 12, querida? É porque tu não pegou o 6? Eu não entendi. Aqui? Tem 6.12 no início da questão. Cadê, ó? Ela tá falando bem no início, Guilherme, mas não. Ah, bem aqui, 6 é. vezes 12. É porque o que acontece, ó? 6 vezes 1 é 6. 12 é 6 vezes 12, entendeu? Ah, no caso, está multiplicando só o 6, né? Isso, exatamente. Agora eu entendi. Eu pensei que eram números separados. Não, não. É um só, entendeu? Joia? Meu povo, assim, de 0 a 10, o quão difícil tu considera essa questão? Essa é fácil, Guilherme. Mas eu Ela acho não que é. Ela é uma verdade. questão média para difícil. Por quê? Sabe essa sacada de o 12, entendeu? Mas é porque, tipo assim, aí você já vê logo que essa questão, no caso, a UES dá logo. Acho que é porque eu faço muita questão parecida com essa no cursinho. Na apostila do Farias tem muita. Pois é. Acho que é isso. Mas assim, na realidade, a ideia aqui, certo? A ideia geral é você ter muito cuidado com isso e te dar a ideia de que você pode transformar o número em outro número que seja, por exemplo, um fator multiplicativo. Por exemplo, o 12 aqui, eu transformei em 6 vezes 12, entendeu? A minha preocupação com você é que você consiga ter essa ideia de raciocínio, porque a maioria dos alunos, quando vê uma dessa, pensa, eu vou simplificar. O 2 com 12 dá 6. O 3 com 18 dá 6. Só que esse aluno acaba não percebendo que se eu pegasse o 4 e simplificasse com 24, daria 6. E por aí vai, entendeu? Assim, não é difícil. Só é chata, né? Mas assim, você consegue resolver tranquilamente usando os artifícios básicos, ok? Bora nós. Gente, eu vou colocar aqui uma questão, né? Fica fácil porque a gente faz, né? Mas, assim, não fazendo demérito, tá? A gente pode pegar questões de Olimpíada, pode pegar a questão do que for. Matemática é uma das poucas disciplinas que, em vestibulares tradicionais, se você tiver a prática, você faz qualquer questão. Não interessa, você faz qualquer questão sem a menor dos problemas. Entendeu? É porque, tipo assim, ó, eu, por exemplo, né, tu sabe da minha realidade. Uhum. Antes, matemática, pra mim, tipo, quando eu fiz o vestibular da UES a primeira vez, eu acertei, tipo, 2 questões. No ano seguinte, eu acertei, tipo, 9 questões. Então, assim, é muita prática. Eu acho mais fácil a UES, porque ela não te enrola. Vai ser aquilo e pronto, entendeu? Pois é. Eu particularmente gosto muito do vestibular da UES. Todo ano eu faço, né? Todo ano eu saio de lá feliz porque eu consigo fechar matemática e natureza. Aí, quando chega em ciências humanas e Meu filosofia sonho e é só fechar sociologia... física. Ai, meu Não, Deus. física mais... Vou chegar lá. E animal, fecha física. Eu quero fechar matemática e natureza, e aí É sério, tô brincando não. Todo ano eu posto meu resultadozinho, o pessoal acha que é brincadeira. Teve até um aluno, Gente, que me chamou. Pra quem não conhece, o Guilherme, ele é das turmas olímpicas. Eu sou ex-aluno. Não, mas Vou você pensar que eu tenho 15 anos de idade, mas mas... você não pode ser comparado com uma pessoa normal. Só Foi. isso que eu E quero. agora me chamou Só isso que eu... de anormal, foi? Não, mas é porque, né, tu sabe como que é. Eu fui chamado de anormal na cara dura aqui, mas tudo bem. Boa noite, vou fazer aqui a próxima. Gente, a questão sequente a ela, certo? Preste muita atenção, ó. Eu coloquei a questão aqui, mas você pode fazer. Outra questão
que ela, se você quiser pesquisar, ela é da ASHME, ASHME. Se eu for nivelar com vocês com matemática, principalmente álgebra, eu ensino logo, fazendo as coisas mais pesadas, porque o que vier abaixo, você sabe fazer sozinho, e não tem preocupação alguma, certo? Curiosidade. Quando eu tenho potências, por exemplo, quando eu tenho potências de bases diferentes, mas de mesmo expoente, eu posso fazer uma coisa curiosa. Por que, Guilherme, eu posso fazer uma coisa curiosa? Eu vou botar aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Gente, eu vou colocar aqui logo a propriedade. Eu posso colocar todo mundo dentro do parêntese, 2 vezes o 5, e repetir a potência. Por quê? 2 vezes 5 não é 10. E ficaria 10 elevado a 3. Só que eu vou ensinar para vocês o porquê. É muito confortante quando a gente sabe o porquê. Eu vou repetir o 2 elevado a 3 como 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2. O 5 elevado a 3 como 5 vezes 5 vezes 5. Gente, 2 vezes 5 dá 10. Então, já usei esses dois. 2 vezes 5 também dá 10. E 2 vezes 5 também dá 10. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 dá 10 elevado a 3. Ah, Guilherme, então quer dizer que essa propriedade é válida por causa disso e não porque o professor só falou? Exatamente. Por exemplo, a definição disso é quando eu tenho A elevado a M vezes B elevado a M, eu posso simplesmente colocar eles dentro de um parêntese, A vezes B, e elevá-los ao mesmo expoente, ok? É a mesma propriedade. Eu estou falando logo para vocês, porque isso aqui não é novidade. Gente, essa propriedade aqui, ela surge dentro da multiplicação, tá? Porque acontece, a multiplicação é 2 mais 2 mais 2 mais 2. É a mesma coisa que eu somar uma parcela de 2 quantas vezes seguidas? 4. Ou seja, 2 vezes 4, 8 do mesmo jeito, ok? Isso aqui é a mesma coisa que eu fosse fazer, tipo 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Poderia, 3 vezes 5 na 15, então a 15 elevado a quanto? A 5, certo? Eu quero que você tome muito cuidado, porque quando isso aqui cai, cai todo mundo junto. Preste atenção para cá, ó. Olha aqui. Tio, agora você tem, 8 elevado a x, mais 4 elevado a x, ou 8 elevado a x, mais 8 elevado a x. E aqui eu tenho 4 elevado a x, mais 4 elevado a x, mais 4 elevado a x, 10 elevado a x, 10 elevado a x, 5 elevado a x, 5 elevado a x. Isso aqui é uma desgraça na nossa vida. Na verdade, não é. É bem simples. Por quê? Lembra que eu disse que você pode colocar em evidência? Você realmente pode colocar em evidência, certo? O que acontece? Eu posso pegar e posso fazer isso aqui, ó. Eu não tenho 1, 2, 3 termos de 8 elevado a x, então eu coloco 3 vezes o termo de 8 elevado a x, certo? E aqui embaixo, Guilherme, eu tenho quantas vezes o termo de 5 elevado a x? 2. Eu tenho 2 vezes o termo de 5 elevado a x, ok? Se eu multiplicar aqui em cruz, o que acontece? Agora eu faço a mesma coisa. 10 elevado a x, gente, não é 2 vezes 10 elevado a x? Eu posso fazer simplesmente aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a x, certo? Aí eu posso pegar e fazer, ó, eu posso muito bem fazer a mesma coisa. Tá vendo que eu tenho 4 elevado a x, certo? Eu posso botar 1, 2, 3. Aí eu posso botar 3 vezes 4 elevado a x, certo? Agora, o que a gente faz? Notou que tem um 2 aqui, não é uma multiplicação? Eu posso cortar esse camarada com esse camarada. E aqui, Guilherme, o 3 eu posso? Pode também, eu posso cortar o 3 com o 3. Vale, Guilherme, ficou 8 elevado a x vezes 10 elevado a x. Aqui embaixo do 8, eu posso colocar 5 elevado a x vezes 4 elevado a x. Meu povo, uma dica valiosa para você, certo? Isso aqui é uma dica que eu dou. Lembra que eu disse que nas potências a gente não pode fazer isso aqui? Se isso vale para multiplicação, isso vale para divisão, faz sentido? Então eu posso muito bem colocar, ó, por exemplo, 2 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3. Meu povo, eu posso colocar o parêntese e colocar aqui, ó, 2 sobre 4 e elevar a 3. Por que, Guilherme? Está garantido dentro do mesmo princípio. Deu para sacar? Aí agora, olha o que a gente vai fazer. 8 elevado a x vezes 10 elevado a x, eu posso juntar os dois? Pode. Lembrando que se eu vou multiplicar isso aqui,
eu tenho que fazer o quê, hein, meu povo? Se eu vou multiplicar isso aqui, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aí, Guilherme, tu pode fazer tanta propriedade que tu disse agora há pouco, quanto multiplicar os de cima com o de baixo? É, exatamente. Por conveniência, para facilitar a nossa vida, eu vou multiplicar, ó, 8 elevado a x vezes 10 elevado a x, dividido por 5 elevado a x, vezes 4 elevado a x, ok? O que acontece é que eu vou pegar e vou fazer aqui, ó. Gente, quando eu tenho bases diferentes, mas mesmo expoente, o que eu faço? Eu repito aqui o expoente dentro de um parêntese, ó, x, e agora eu faço 8 vezes 10. E agora, Guilherme, embaixo, o que eu faço? Meu povo, moleza. A mesma coisa. Repito o parênteses com elevado a x e repito 5 vezes 4. Desde que eu me entendo por gente, 8 vezes 10, 80. Não é isso? Então, eu tenho 80 elevado a x, dividido por 5 vezes 4, é 20. Então, é 20 elevado a x. E agora, Guilherme, eu posso utilizar a mesma propriedade? Pode usar a mesma propriedade. Se vale para multiplicação, vale para divisão. Aí abre o parêntese e coloca 80 sobre 20 elevado a x. Gente, quanto é 80 dividido por 20? 4. Então, eu tenho 4 elevado a x, sendo igual a... Lembra que essa coisa toda era igual a 16? Que número? 4 elevado a quanto dá 16? É só tu pensar, poxa, elevado é um número que vai ser multiplicado por ele para que seja 16. Aí, Guilherme, só pode ser 4. Então, 4 vezes 4 é 16. Só que aqui, ele quer saber quanto é que vale a potência. O que acontece é que é o resultado da multiplicação. A gente não já sabe que 4 não é 2 ao quadrado? Então, a gente já sabe que 4 ao quadrado é 16. Ou simplesmente eu posso fazer, ó, 4 elevado a x igual a 16, e posso falar 4 elevado a x é igual a 4 ao quadrado. Eu posso cortar o 4 com o 4 e dizer que o x vale 2. Do mesmo jeito. Então, a resposta para a nossa questão é o item A, de amor e aprovação. Ok? Dúvidas, questions, perguntas? No? E aí? Essa tu gostou, Sara? É uma questão relativamente simples, certo? Não tem muito mistério, certo? Mas nós. Boa noite, meu povo. Eu falando de besta. Eu quero que vocês tentem fazer a questão de número 3. Essa questão, ela dá uma dor de cabeça desgramada, certo? Ela tem, tá? É porque acontece. Para vocês, é porque eu tô com a apostila mesmo. É como eu tenho a apostila impressa, eu tô olhando aqui com base na página. Mas você vai encontrar ela nos exercícios propostos do TD, certo? É a questão de número 2. É a questão de número 2, ok? Gente, deixa eu matar logo aqui outro coelho com a cajadada só. Vamos falar agora da questão de número 3, por gentileza. Eu quero simplificar a equação. Na realidade, ele quer expressão, né? Como é que eu simplifico essa porcaria? Ai, Guilherme, socorro. É bem simples, ó. Mas é bem simples. 5 elevado a n menos 1, ele chama essa expressão de E, tá? É a questão de número 3 dos propostos. Propostos. Vou botar aqui, ó. Propostos. Vou botar aqui. Ó, questão 3 dos propostos. Página 9. Isso, é a página 9, para vocês aí. Meu assistente Júnior aí tá sendo responsável. Ó, eu vou ter 5 elevado a n menos 1, mais 2 elevado a n menos 1, não é? Mais 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a n... Aliás, 1 menos n, né? Desculpa. N menos 2. Não, é 2 elevado a n menos 1, tá certo? Aí agora eu vou ter a divisãozinha aqui embaixo de 5 elevado a 1 menos n, certo? Mais 2 elevado a 1 menos n. Meu povo, isso aqui só assusta. Da mesma forma. Ó, presta atenção aqui no tio. Eu vou mostrar uma coisinha antes aqui, só para que você fique seguro, ok? Ó, aqui pro tio, presta atenção. Gente, quando eu tiver 2, eu vou botar aqui, ó. A elevado a m menos n é a mesma coisa que eu representar uma divisão a elevado a m
dividido por A elevado a N, ok? É a mesma coisa. Ai, Guilherme, tu falou que podia ser, quando eu ver menos, é só representar a divisão, pois é, ou menos é a subtração, que significa dizer que é uma divisão. Guilherme, e se tivesse, por exemplo, 2 elevado a menos, eu vou botar aqui 2 menos N. O que acontece? É como se eu tivesse 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a N. Repete a base e subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. Repita comigo, o de cima menos o de baixo. Bora, quero ouvir. O de cima menos o de baixo, ok? Ok? O de cima menos o de baixo. Tem gente que faz o de baixo menos o de cima. Meu povo, não faça o de baixo menos o de cima. O de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Para quem não me conhece, quando eu estou em sala de aula, eu repito até encher o saco. Se não vai no amor, vai na disciplina. Eu não entendi. O que? A propriedade? E como foi que tu fez isso aí? Não sei se estou na questão certa, mas... Não, aqui eu fiz só um exemplo, tá? Por exemplo, vou botar outro aqui, ó. Se eu tiver 5 elevado a 1 menos x, é como se eu tivesse em cima. Isso aqui é a mesma coisa que uma fração. 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a x, entendeu? Isso aqui é o que a gente chama de propriedade reflexiva. O que vai, vem. Por exemplo, repete a base e subtrai os expoentes, 1 menos x. O de cima menos o de baixo. Repetir o de cima e depois o de baixo. Ok? Então, 5 elevado a n menos 1. Então, vou fazer aqui. Ixi, eu acabei de fazer, né? Boa nós aqui, ó. Boa para a questão. Fazer para ficar mais fácil. Ó, eu tenho a expressão e essa expressão aqui, todinha, ela diz que 5 elevado a n menos 1, aqui no caso, falta um mais. 2 elevado a n menos 1, dividido por 5 elevado a 1 menos n, mais 2 elevado a 1 menos n. Meu povo, como é que a gente resolve isso sem invocar a sétima língua? Como é que a gente faz isso aqui de uma maneira simples? O que acontece? Existe uma forma de transformar isso aqui em fração. Só que a maioria das pessoas não gosta de fazer isso com fração, certo? Por que, Guilherme? Não sei, porque o povo não aprende direito de fração, aí fica com medo. Vou primeiro para a parte de cima, vou chamar essa parte de 1, tá? 5 elevado a n menos 1, mais 2 elevado a n menos 1. Como é que eu converto isso aqui, Guilherme, para uma fração? Simples, eu posso fazer, ó, repete, 5 elevado a n dividido por 5 elevado a 1. Ou somente por 5, tá? Porque 5 elevado a 1 é o próprio 5. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Mais 2 elevado a n, Guilherme, repete a fraçãozinha, bota em cima 2 elevado a n, e embaixo coloco 2 elevado a 1, ok? Ai, Guilherme, agora, deixa do jeito que tá? Deixa do jeito que tá. Porém, para a questão em específica, a gente vai precisar ter um pouquinho mais de paciência. Por que um pouquinho mais de paciência? Porque aqui, meu povo, a gente vai ter que pegar e desenrolar essa porcaria de algum jeito. Como? Gente, aqui faz de conta que é uma soma de frações. Ai, Guilherme, é uma soma de frações? É mesmo. E agora, lascou, que eu não sei somar frações. Vou te ensinar. Quando eu tiver 1/2 mais 1/3, eu posso simplesmente multiplicar o de baixo com o de baixo. 2 vezes 3, eu sei que dá 6. E agora eu multiplico em cruz. Ai, Guilherme, pode fazer isso sempre? Pode, sempre, sem medo de ser feliz. Ok? Repete sempre o sinal do operador de soma e faz 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3, 2 mais 3, 5 sobre 6. Ó como você aprendeu, ó, 2 quartos mais 5 sétimos, ó, coisa bonita. Presta atenção, multiplica o de baixo com o de baixo. 4 vezes 7, quanto é? 28. 4 vezes 5 dá 20. Repete o sinal de mais e multiplica de cruz do outro lado. 7 vezes 2 é 14. Ai, Guilherme, 20 mais 14 é 34. 34 sobre 28, dá para simplificar? Dá, mas a gente já achou a soma de frações, ok? Esse operador aqui, Guilherme, pode ser feito de qualquer forma? Pode, desde que primeiro eu multiplico de baixo com de baixo, e de cima a cruz, tanto faz. Tu vai multiplicar 2 fatores e tu vai somá-los, então tanto faz multiplicar esse sendo primeiro e esse sendo segundo, como esse sendo primeiro e esse sendo segundo. A soma vai dar a mesma, a soma comutativa, ok? Tranquilo? Beleza.
Pois, boa noite. Boa noite. Depois disso, meu povo, agora o que a gente faz? A mesma coisa aqui, sem medo de ser feliz, ó. Eu vou apagar esse 1zinho aqui, porque você já sabe que 5 elevado a 1 é 5, né? E 2 elevado a 1 continua sendo o 2. Eu vou botar 5 elevado a 1 é 5 e 2 elevado a 1 sendo 2, ok? Só para que você saiba. Cuidado, tá? Só atençãozinha. Vou botar a TT. Pronto. Agora eu vou somar essas frações. 5 elevado a n sobre 5 mais 2 elevado a n sobre 2. Guilherme, e agora o que eu faço? Do jeito que o tio ensinou, ó, multiplica primeiro esse vezes esse. Aí faz 5 vezes 2, que dá 10. E agora, eu multiplico em cruz? Multiplica. 5 vezes 2 elevado a n. Aí, Guilherme, 5 e 2 elevado a n não se mistura. Ai, que nojo. Deixa do jeito que tá. Qual o problema? Certo? Aí agora eu somo. Mas, a mesma coisa eu faço para cá. Guilherme, 2 vezes 5 elevado a n. 2 vezes 5 elevado a n. Ótimo, meu garoto. Você encontrou isso como resposta. Ai, Guilherme, agora eu não sei o que eu faço. Deixa aí, macho. Não se preocupa com isso, não. Taco, foda-se. Isso aí não é importante. Deixa do jeito que tá. Você não vai precisar se estressar com uma coisa que não tem necessidade. Ok? Bora para a parte de baixo agora. A parte de baixo ela ainda é mais fácil do que a primeira. Porque eu vou pegar essa parte de baixo agora aqui, que eu estou pontilhando, e vou colocar ela aqui, ó, para você ver, certo? Ó. Olha aqui. 5 elevado a 1 menos n, mais 2 elevado a 1 menos n. Gente, vocês lembram que eu fiz isso aqui, ó? Vocês lembram? Notaram que eu fiz a mesma coisa aqui em cima, ó? Só que a gente não inverteu? Gente, vai ser a mesma coisa, sem medo. 5 elevado a 1 menos n é como se eu tivesse 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a n. Mais 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a... Oh, desculpa. Cadê, meu pai amado? 2 elevado a n, certo? A mesma coisa. Aí, Guilherme, e agora o que é que eu faço? Mas não, aqui não tem mistério. Não tem mistério. Depois que você deixou isso aqui, você vai somar a fração normalmente. Ai, mas vai dar trabalho. Vai nada, macho. O método que eu te ensinei, te poupa o trabalho de tirar MMC para fazer isso e aquilo. Faz do jeito que eu te ensinei, sem medo. Usa as propriedades ao teu favor. Ó, eu vou botar aqui, ó, 5 elevado a 1 sobre 5 elevado a n, mais 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a n. Aí, Guilherme, agora o que é que eu faço? Eu multiplico esse com esse primeiro. Aí eu vou botar aqui, ó, 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Eu só mudei a ordem, mas não importa, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. E em cima, agora eu multiplico, ó, 5 elevado a n vezes 2, 5 elevado a n vezes 2, mais 2 elevado a n vezes 5. Multipliquei agora desse outro lado da cruz, ó. Certo? Ah, Guilherme, tu já encheu meu saco com isso. E agora? Aí agora, doutor, o que você vai fazer? Você vai colocar uma barradona gigante representando a fração. E agora você vai representar novamente o número, ó, 5 elevado a n vezes 2, mais 2 elevado a n vezes 5. Oh, desculpa, gente, eu botei o de cima embaixo, ó. Vou botar logo aqui ele, ó. A primeira fração, 5. Cadê meu pai amado? Foi mal, eu ia botar logo de cima. Aqui, ó. 5 vezes 2 elevado a n, mais 2 vezes 5 elevado a n, sobre 10. Aí, Guilherme, embaixo, tu repete, encontra a fração que tu obteve. Embaixo, tu coloca aqui, ó. 5 elevado a n, vezes 2, mais 2 elevado a n, vezes 5, dividido por 2 elevado a n, vezes 5 elevado a n. Curiosidade. Eu vou pegar esse 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Lembra que eu falei que eles podem até ser de bases diferentes, mas se eles forem de mesma potência, o que a gente faz, hein? O que a gente faz quando tem bases diferentes, mas de mesma potência? Repete, dentro de um parêntese, as duas bases, multiplicando 2 vezes 5 e eleva ao expoente. Não é isso? Ó, nós, 2 vezes 5 dá quanto? Não dá 10? Então, ficou 10 elevado a n. Aí, Guilherme, então eu posso trocar, tipo, 2 elevado a n vezes 5 elevado a n por 10 elevado a n? Pode, sem medo. Pode trocar, sem medo. Pode trocar, sem medo, ok? Aí, agora, eu vou colocar aqui, ó. Cadê? Vou botar aqui embaixo, para facilitar, tá bom?
botar aqui, cadê? 2, 5 vezes 2 elevado a n, mais 2 vezes 5 elevado a n, dividido por 10, dividido novamente por 5 vezes 2 elevado a n, mais 2 elevado a n vezes 5, dividido por 10 elevado a n, certo? Meu povo, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Vocês estão... Aqui é um vezes, tá? Não acho que é um menos, não. É um vezes. Ó, você está notando que esse termo aqui e esse termo aqui, eles são iguais? Não são iguais? Se esses termos são iguais, a gente vai dividir duas frações. Como é que a gente faz para dividir duas frações? Repete a primeira, 5 vezes 2 elevado a n, mais 2 vezes 5 elevado a n. Repete a primeira. São iguais, não. Oi? São iguais, não. Ah, mas são sim, mas não. Vou te mostrar, ó. O que acontece? A soma não é comutativa? Ah. Não pode ser 5 vezes 2 elevado a n, mais 5 vezes 2 elevado a n? O segundo é 2 elevado a n vezes 5. E o lá de cima... Foi mal, isso mesmo, foi mal. 2 elevado a 5 vezes n, não é isso? Pronto. Eu só troquei aqui. Então, nós. Agora eu multiplico pelo inverso da segunda. Aí, Guilherme, o inverso da segunda é quanto? 10 elevado a n. O inverso é só trocar. O de cima, o de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. 5 vezes 2 elevado a n, mais 2 vezes 5 elevado a n. Meu povo, vocês estão vendo que esses dois termos aqui, ó, tanto esse termo aqui que eu estou circulando, ó, ele é igual ao termo de baixo. Ó, esse aqui. Sim. Eles vão se embora, certo? Esse aqui é Chai, esse aqui é Tommy. Aí isso aqui ficou 1 e 1. Aí ficou 10 elevado a n sobre 10. E isso vai ser igual a quanto, Guilherme? Repete a base, propriedade da divisão e subtrai os expoentes. Quando não tem nada é o número 1. Aí aqui eu vou ter 10 elevado a n menos 1 como resposta, ok? Essa é a questão mais difícil do dia. Posso? Vitória, que parte? Para que eu seja mais específico. Essa parte final, boa noite. Eu vou pegar a partir daqui, então, ó. Certo, da conta azul. O que acontece? A gente já sabe que é uma fração. Ó, a gente pegou pegou essa primeira parte aqui, ó. Aqui. E a gente pegou essa segunda parte aqui, ó. A gente pegou a primeira parte e colocou ela de volta no lugar dela. Lembra que era uma fração? E dividiu pela parte de baixo, que era o denominador, que era essa parte aqui, ó. Certo? Aí eu coloquei elas aqui, ó. Aí o que acontece foi que agora, numa divisão de frações, eu posso muito bem repetir a primeira fração e multiplicar ela pelo inverso da segunda fração, que é essa daqui, ó. Certo? Só que aqui, quando eu fiz 2 elevado a n vezes 5 elevado a n, eu já tinha convertido, ok? Ó. Certo? Aí agora, quando eu fiz a divisão, eu notei que essa parte aqui, ó, é igual a essa parte aqui, ó. Aí ficou com 10 elevado a n estava em cima e 10 estava embaixo, repetiu 10 elevado a n sobre 10. Quando a gente tem a divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Aí encontramos, portanto, isso aqui. Ok? Pois é. Meu povo, alguma dúvida? Eu acho que já foi muita álgebra na cabeça de vocês, né? Trabalhamos muita coisa. Júnior? Show demais. Para você, Júnior, eu vou ser muito franco, você já tem um bom nível, certo? Eu não conheço a realidade dos outros, não estou dizendo que vocês não têm, só estou dizendo que eu não os conheço. Mas o Júnior já trabalha há certo tempo, então, Júnior, para você, por sugestão, eu sugiro que você faça os exercícios da UES antes de fazer os outros exercícios, tá? Beleza. Primeiro você faz ela, depois você faz os outros. Enfim, meu povo, só parando aqui para agradecer vocês, né? A noite foi boa, fizemos 1h15, mais ou menos 1h10, né? Questão, quase 1h15. A gente fez uma ruma de questões interessantes. Eu acho que já foi muita conta, certo? Amanhã tem aula. Essas 2 primeiras semanas elas são abertas porque, enfim, a gente eu conversei com o meu sócio e a gente deixou liberar essas 2 primeiras semanas. Mas, ó, lembrando, amanhã
aula de História do Ceará, 8h15, é 1 hora de aula com o professor Renan. Eu tinha combinado com ele 6 aulas, mas possivelmente ele vai fazer 7, porque ele vai dar a teoria e questão na aula de História do Ceará, porém a minha preocupação é que não seja suficiente para resolver os exercícios. Então, amanhã vai ter aula de História do Ceará, então, no total, são 7 aulas, onde a gente vai resolver exercício numa última aula e fazer uma revisão, certo? Gente, dúvidas de como estudar, pega o CD, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar, tentar fazer só as questões de potência. Eu, possivelmente, já fiz as questões mais difíceis, certo? Que eram as propostas. Você aí, no seu TD, vai ter um exercício de questão zona US, certo? Que ainda é mais avançado, ok? Alguém falou? Fazer uma turma dessa era o ano todinho, Guilherme. Bom demais. Já pensou? Rapaz, assim, porque uma coisa de cada vez, certo? Samiri, pode falar. Eu complemento já. Oi, Guilherme, boa noite. Boa Eu noite. ia perguntar no chat, mas eu vou falar que fica melhor. Em relação, assim, ao curso de maneira paga, né? Como você já tinha me dito no chat anteriormente, antes da aula. Uhum. Como funciona, por exemplo, para alunos que precisam, antes de já partirem dessa parte mais aprofundada, de alunos que precisam de uma revisada, assim, da parte mais básica, por exemplo, da matemática, né? Que já vem há um tempo. Como é que você montaria assim um cronograma, como é que funcionaria? Você poderia falar aqui para a gente? Como eu focaria para pessoas que têm dificuldade de matemática básica? O que acontece? É claro que matemática básica é um mundo, para ser tão específico, essa apostila da UES que eu fiz, ela deu 240 páginas aproximadamente, contabilizando todos os conteúdos. Só de matemática básica de uma outra apostila que eu tenho, deu 150 páginas. Assim, o que acontece? É claro que você aqui vai ter um norte de desenvolvimento, mas para resolver matemática básica, eu sugiro que você tenha 2 aulas por semana. Ah, Guilherme, não tenho condição de pagar um curso. Você vai lá no YouTube, coloca uma playlist de matemática básica e vai tentar fazer exercício, certo? Agora, assim, começa com o mais básico possível. Eu posso te orientar da melhor forma quando tu vier no meu privado, porque acontece, a tua questão pode ser mais voltada, Guilherme, eu tenho dificuldade em matemática básica, mas quando a gente vai ver, tu não tem tanta dificuldade, são em alguns pontos, entendeu? Então, eu costumo dizer que cada caso é um caso, mas para os que precisam, eu vou ver como é que eu posso, também a minha questão de horário, eu vou ver se eu libero pelo menos mais uma aula além dessa, porque a gente tem 10 aulas, foi a primeira, faltam 9. Eu vou ver se eu coloco mais uma aula de matemática básica, para outros tópicos como múltiplos divisores. Eu quero falar disso, porque todo ano cai uma questão de múltiplos divisores, MMC, MDC, certo? E, além disso, eu quero trabalhar com algumas questões que são um pouco mais chatinhas. Então, eu já quero te deixar um pouco mais antenado. Matemática básica é muito da percepção e do treino. Se você não fizer isso, você não evolui, certo? Mas, assim, eu sinto não poder te dar a resposta mais adequada com uma receitinha de bolo. Mas a receitinha de bolo, para você, pode não servir para sua amiga, entendeu? Então, por exemplo, eu prefiro que quem tem dúvida, Guilherme, estou com dificuldade de matemática básica, Guilherme, estou com dificuldade disso, naquilo, fala comigo, que eu posso te orientar da melhor forma, porque cada caso é um caso. De repente, o Lucas nem tem dificuldade em potenciação, mas a Samília tem dificuldade, entendeu? Então, eu tenho que criar alguma coisa que seja adaptada. Mas, de modo geral, você que está querendo voltar agora dos estudos e tudo mais, ou tem dificuldade de matemática básica, primeiro, pega do zero, operações básicas, soma, subtração. Aí, Guilherme, eu sei somar e subtrair, ótimo, faz questões envolvendo somar e subtrair, faz questões de Olimpíada. Tipo, a prova da UBMAP é uma prova excelente para treinar o raciocínio. Por quê? A prova da UBMAP é cheia de casquinha de banana. Entendeu? Então, você pode começar fazendo essas questões para que você tenha a percepção. Isso aqui é uma casquinha de banana. A UES cobra desse jeito. Tanto é que, quando eu vou fazer simulado, eu vou ver se eu vou conseguir fazer um simulado para vocês. Eu vou liberar aqui, né? Um simulado fiscalizado, claro, né? Eu vou liberar um simulado. Esse simulado, as questões são autorais, todos os professores. Eu vou ver se eu faço um geralzão. Outra curiosidade. Os do curso vão ter acesso a uma plataforma de ensino, certo? No caso, essa plataforma é só de questões, certo? Você vai conseguir fazer questões do Enem, da UES e tudo mais. Bem bonitinho, tá bom? Certo? Aí, uma playlist. Samília, assim, eu não tenho uma playlist. Sendo muito sincero com você, eu não tenho porque, assim, eu defino matemática básica, múltiplos divisores, frações, potências, raízes radicais. Oi. Mas, assim, a tua apostila é muito boa de matemática básica. Eu não sei se essa pessoa, no caso dela, ela vai fazer o curso.
mas também não sei como é que funciona. Como tu tá fazendo em relação à tua apostila. Mas, tipo assim, se a pessoa tem dificuldade de matemática básica e puder adquirir a apostila, é uma boa recomendação. Fala assim, em questão a mim, porque eu tinha muita dificuldade de matemática. E, assim, na verdade, muita mesmo. Muita dificuldade de matemática. E aí, eu comecei do zero, como tu sabe. E hoje, matemática, para mim, é uma coisa mais tranquila, assim. Não é um bicho de 7 cabeças. É o que eu digo para todo mundo, tá claro, né? E, gente, rapidez, se alguém puder tirar uma foto e marcar o Brilhante, o Prof. Gui, eu agradeço demais, tá? Ajuda demais pra gente, ó. O nome do Instagram é @profgui. E o @brilhante.total. Gente, o que acontece? Nem todo mundo tem condição, a gente conversa com o Total. De repente, eu disponibilizo para os alunos do curso a apostila de matemática básica, ou um trecho. Mas, assim, pelo menos, eu te adianto que questões de matemática básica são resolvíveis. O Merchan do Júnior aí com a Semana da Matemática. Assim, claro que para os aqui de Fortaleza, presencial, a gente todo ano faz a Semana da Matemática. São aulas onde você vai ter o Guilherme te infernizando 5 dias da semana por 3 horas de aula, para que você entenda as questões básicas e avançadas, ok? Se fosse determinar matemática básica hoje, eu começaria com números e operações, mas antes eu iria atrás dos sistemas de numeração. Eu teria que saber o que é um sistema binário, o que é um sistema decimal, o sistema hexadecimal, o sistema romano, o que é um algarismo, o que é um número, ou o que é um numeral, certo? Começaria do zero mesmo, tipo, as primeiras ideias, centena, dezena, unidade e tudo mais, e depois avançaria para problemas com frações, aí depois eu iria para problemas do primeiro grau, que são as equações do primeiro grau, que cai na UES, depois eu iria para porcentagem, e depois eu iria para álgebra. Mas lembrando, qual é a melhor matéria para começar a estudar matemática quando não se sabe nada? Álgebra. Por quê? Você vai aprender a operar com as letras e números. Entendeu? Por isso que eu coloquei essa e a próxima aula como álgebra, que é onde você vai, de fato, aprender a operar com os números. Certo? Letras e números, especificamente falando. Dúvidas? Perguntas? Bom demais. Valeu, Gui. Boa noite, meu irmão. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.